Bom, gente, já aqui aguardando do outro lado da tela para conversar com a gente, eu cumprimento o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, muito bom dia. Ouvintes do Faixa Livre, um prazer estar aqui uma vez mais. Prazer é nosso, Nildo. Agradeço demais a tua presença aqui para aquele nosso papo mensal para tratarmos dos temas ligados à política nacional, né, Nildo? Porque esse governo do presidente Lula ele segue aí aos trancos e barrancos entre vitórias e derrotas lá no Congresso Nacional, atuando para tentar neutralizar a ação da extrema-direita aqui no país. No entanto, essa postura mais pragmática da administração petista, seguindo o receituário do toma lá da cá, Nildo, por governabilidade, tem mostrado as suas limitações. O Centrão assumiu o protagonismo no país e condiciona as ações do Executivo cobrando o pagamento de emendas. Há quem diga que falta ousadia da articulação política da atual gestão, que se defende relatando as dificuldades em dialogar com um parlamento cada vez mais heterogêneo. Nildo, a estratégia adotada pelo governo Lula, com pouco mais de 17 meses de mandato, tem surtido efeito até aqui no sentido de pacificar o país, dar melhores condições de vida à classe trabalhadora? Como é que você avalia esse pragmatismo adotado pela gestão Lula? Anderson, é antiga a tradição que tenta transformar o pragmatismo numa virtude política. Mais ou menos naquela repetição pedestre do bordão, segundo a qual a política é a arte do possível, tirada naturalmente do contexto em que um sujeito nada revolucionário cunhou essa expressão. Todas as dificuldades que aquele adepto da esquerda liberal, aquele devoto do Lula, atribui ao Congresso, as limitações do Supremo, o boicote da mídia, ao hostigamento feito pela direita, esquece algo fundamental. Qual é, afinal, o programa do governo? Essa é a questão essencial. Esse governo é um governo sem nenhuma iniciativa política. Na prática, esse governo já acabou, no sentido que não possui uma agenda, vamos chamar assim, não possui um programa. Acaso está lutando pela regularização das leis trabalhistas? Acaso está impulsionando uma luta pela redução da jornada de trabalho? Acaso está fazendo uma revisão necessária e radical da política externa? Acaso está propondo uma nova doutrina militar? Acaso está enfrentando o tema da economia para tirar o país da dependência, do subdesenvolvimento? Acaso está revisando aquela economia política do rentismo inaugurada com Fernando Henrique Cardoso, que foi um desastre nos 8 governos de Lula, nos 8 anos do governo de Lula e nos 6 anos do governo de Dilma, aprofundada por Temer e pelo próprio fascista Bolsonaro? Afinal, você aí que é petista, lulista de coração, que acha que nós não temos outro horizonte possível, afinal, qual é o programa do governo? Não há programa. O programa do governo é a agenda da classe dominante. E de um parlamento, Anderson, atravessado pela degradação parlamentar, cuja dinâmica corrupta o governo aceitou de bom grado e atua em consequência. Claro, a esquerda liberal não possui um diagnóstico da crise do Estado, da economia, da luta de classe, da ideologia e da cultura. Então, ela se mede por pesquisas eleitorais. Se as pesquisas eleitorais revelam, como estão revelando, que o apoio presidencial cai em todas as regiões do país, ela se preocupa um pouquinho. Quando isso se reverte, ela já dorme o sono dos justos. Então, a característica essencial do governo Lula, que é um governo segundo os cânones do partido de centro-direita, eu diria que é muito mais, é um governo da classe dominante, é um governo que executa a economia política do rentismo e deixa para alguns saudosistas a ideia de que o governo deveria e poderia mudar.
Então, nós vamos continuar discutindo as decisões do STF, os vetos parlamentares, mas os trabalhadores têm uma agenda. E com um obstáculo, o governo Lula é um obstáculo para o avanço dos trabalhadores. Eu sei que isso pode soar estranho, porque o artifício mais miserável que exibem os acadêmicos que defendem esse governo, sindicalistas anestesiados pelo tempo, não é? É a ideia de que, no outro lado, existe um protofascista e um neofascismo, um fascismo que bate a porta. Mas nós estamos no pleno uso das nossas liberdades civis, políticas, intelectuais, culturais, etc. E, mesmo se eu supor que, no outro lado, tem um avanço do fascismo, eu afirmo categoricamente que esse governo não constitui nenhum obstáculo para tal processo, porque esse governo não cria anticorpos na sociedade, não mobiliza a sociedade. Ao contrário, esse governo é um sonífero para amplos setores da população, especialmente aqueles setores vinculados, ainda que residualmente, à classe trabalhadora. Essa é a situação, Anderson. Agora, o Nildo, chamou a atenção essa tua última fala. Você falou que o governo não mobiliza. De fato, o governo Lula não mobiliza a classe trabalhadora acima de tudo. Quem é que mobiliza aqui no país, no nosso campo, Nildo? Essa é a grande pergunta, porque me parece que a única força política que mobiliza o Brasil, de alguma forma, é a extrema-direita. A esquerda é incapaz de mobilizar, tampouco esse governo alguns chamam de centro-direita, outros chamam de centro, outros chamam de centro-esquerda, enfim, mas me parece que, acima de tudo, quem mobiliza a população aqui no nosso país é a extrema-direita. Quem é que mobiliza além deles? Não, sem dúvida, quem mobiliza a população é a extrema-direita, a tal ponto que uma deputada horrorosa de São Paulo, a Carla Zambelli, está chamando já uma manifestação pró-impeachment. E é natural que assim seja. Eu não estou nem um pouco surpreso e tampouco estou tremendo de medo. A questão é analisar com cabeça fria por que isso. Você colocou bem na tua introdução. O programa essencial do governo Lula não é só uma ideologia, como é rigorosamente deletério para todos nós. Ela está sintetizada naquela expressão de volta à normalidade. Lembra? Sim. Temos que voltar à normalidade. Como se a ascensão da extrema-direita fosse um descuido do espírito republicano. Como se a emergência do Bolsonaro fosse um ponto fora da curva. Eu sempre, desde 2017, 2018, tenho afirmado de maneira insistente que Bolsonaro não é um ponto fora da curva, que Bolsonaro é o próprio movimento da curva. E o que a direita entendeu? A direita entendeu, por força das exigências da economia, da política, da cultura, da ideologia, que a república burguesa tem que mudar sua forma política e avançar para um regime de força, cujo perfil não está bem identificado ainda e ninguém poderá fazê-lo, porque depende de circunstâncias concretas. Mas a direita já entendeu que a defesa abstrata da democracia acaba validando essa canalha, esse covil de ladrões que é o Congresso. E também valida esse Tribunal Superior, o STF, que evidentemente é uma peça contra os trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal é incapaz de ter um protagonismo em defesa de um regime efetivamente republicano e, sobretudo, de uma república em que os trabalhadores possam ranger os dentes na defesa histórica dos seus interesses num país que condena 93%, 94% da força de trabalho a ganhar até 2 salários mínimos e meio. Quer dizer, é verdadeiramente espantoso. Então, a direita já entendeu e atua na ofensiva não só contra o governo, atua na ofensiva contra o regime político. A esquerda, cativa de ilusões, serviçal da classe dominante, alinhada ao Partido Democrata e ao Vaticano. Veja, o Haddad vai visitar o Jorge Bergoglio. O que é isso? Porque é a economia de Francisco e de Clara. Olha que coisa horrorosa quando a gente pensa desde a periferia capitalista. Isso é a filantropia, isso é a caridade católica, incapaz de tocar no nervo da exploração, da violência
e da alienação do nosso povo. Então, nesse contexto, a direita já entendeu. A volta à normalidade é a afirmação da podridão da República Burguesa. Nos tribunais superiores e nos tribunais regionais, na falta de justiça do trabalho, no controle monopólico dos meios de comunicação, no comando estrangeiro e reacionário das Forças Armadas, na paralisia do debate intelectual, na estrangeirização da cultura e, sobretudo, numa economia política que condena o nosso povo à miséria e à exploração, tocada pelo glamour de um uspiano Haddad, com total apoio e comando efetivo do Lula e do Alckmin. Então, o regime petucano, que já tinha podridões, agora se transformou em governo, Lula e Alckmin. E a direita recolhe o ódio de classe amplamente difundido na sociedade brasileira, vamos chamar assim, Anderson, esse mal-estar da sociedade brasileira, ele é recolhido pela direita. E a esquerda fica buscando quinquilharias, presa ideologicamente ao Partido Democrata dos Estados Unidos e na defesa de um regime que já não conta com o apoio majoritário do nosso povo, inclusive entre aqueles que votaram no Lula. Então, essa é a tragédia. O governo Lula, por fim, Anderson, ele não vai sair disso, ele morre com essa agenda, a despeito de qual será a sua morte, ou seu fim, como daqui a 2 anos nas eleições. Uma queda, uma derrota eleitoral ou simplesmente uma vitória sem nenhum impacto positivo, aprofundando a podridão do sistema político. Essa é a tragédia. Nós não podemos mobilizar, finalmente, Anderson? Eu pessoalmente não posso, você tampouco. Mas, e aqueles que nos escutam, talvez não. Mas nós podemos, pelo menos, exercer a lucidez, ainda que de maneira molecular. Nildo, deixa eu te dizer uma coisa. A tua imagem está travando aqui para mim. Eu achei que fosse só para mim, mas alguns espectadores nossos já relataram isso aqui no chat. Então, eu vou te pedir uma coisa. O teu áudio está perfeito, a gente ouve bem, mas a tua imagem está travando muito. Eu vou te pedir, se você puder, mais uma vez, refazer a tua conexão para a gente tentar voltar aqui a conversar de maneira plena, porque eu vou precisar da tua imagem para fazer os cortes aqui que a gente sempre publica nas redes sociais. Enquanto o Nildo já está refazendo aqui a conexão dele rapidamente, um probleminha, eu tenho muitas mensagens aqui, vou fazer a leitura rapidamente. Ó. A Paula Simone diz aqui, ó, inclua-se os que votaram no sujeito. Desse mal não morro, votei em ninguém. Amém. Está aí a Paula dizendo que não votou no presidente Lula nas eleições de 2022. Ó, o Nildo está voltando aqui, ó, vou chamá-lo. Agora sim, Nildo, me parece que a tua imagem está melhor. Você me escuta bem? Eu te escuto bem, a minha imagem, ela já ela não pode ficar ruim, né? Porque, sobretudo, a imagem política. Perfeito, Nildo. Agora que a gente vai retomar o nosso papo, porque em cima disso que você nos respondeu, eu queria te perguntar uma outra questão. Qual é a alternativa, Nildo, a esse pragmatismo do governo Lula, na tua avaliação? Como é que essa gestão, dadas as circunstâncias que estão colocadas, deveria atuar no sentido de se aproximar da classe trabalhadora, de unificar a população aqui no nosso país? Muito se fala, né, da necessidade que o governo Lula tem de unificar o país. Como é que o presidente da República poderia atuar nesse sentido, de uma alternativa a esse pragmatismo que tem sido adotado até aqui? O governo Lula vai morrer com isso. Vai morrer destituído ou superado pelas urnas. Mas ele não vai abandonar essa linha, que é uma profunda convicção na esquerda liberal. É a ideia de que nós temos uma correlação de forças adversas e que o regime político não reserva ao presidente poderes. Ora, por mais que esses acadêmicos desqualificados falem em semipresidencialismo, porque a chamada inteligência brasileira, etc., ela segue a imprensa, é incrível isso. E ela supõe que, de fato, nós estamos vivendo um regime semipresidencial. Não. Nós estamos diante de uma renúncia do presidente às suas prerrogativas. Vamos pensar historicamente. João Goulart teve que engolir o parlamentarismo, mas em seguida ele foi para uma revanche. Convocou um plebiscito e recuperou os poderes presidenciais. Nós temos na nossa história inúmeras expressões disso.
O João Goulart foi a figura mais lúcida desse período, junto com o Leonel Brizola. Bom, o pessoal tem saudades do Leonel Brizola, mas não aceita suas teses. Não só na campanha da legalidade, mas, sobretudo, no episódio do parlamentarismo. Só existe uma forma, recorrer ao povo. Mas o Lula, o PT, a Gleice Hoffmann, a Central Única dos Trabalhadores, os partidos da esquerda liberal, PDT, PCdoB, PSOL, PSB, esses partidos não farão essa clivagem à esquerda. Eles estão acomodados no parlamento, com algumas vaguinhas lá, e sustentam alguns mandatos que anestesiam a consciência da esquerda liberal. O governo não vai mudar de rumo, embora exista espaço social, necessidade e instrumentos para tal. O governo vai morrer com esse programa. Esse programa, Anderson, é fruto de um longo ciclo, de um fracasso histórico rotundo, que foram os 14 anos de governos petistas. Qual era a ilusão? A ilusão era que o tempo das revoluções tinha desaparecido e que era possível, nos marcos do sistema capitalista, dar cidadania num país periférico e dependente. Ora, os petistas arquivaram o programa de pesquisa e a herança revolucionária da esquerda, que entendia que num país dependente, subdesenvolvido, só a revolução social. Como eles condenaram as calendas gregas a ideia da revolução social, e mais do que a ideia, a necessidade da revolução social, que está pulsando entre nós, porque as condições de vida, trabalho, existência humana e perspectiva de futuro para a absoluta maioria da população é nenhuma, é um horizonte muito reduzido. Ora, a direita percebeu isso e atua em consequência. A esquerda se reúne com o Papa, quer voltar à normalidade e respeita as instituições que não gozam de nenhuma simpatia do nosso povo. De tal maneira que, num jogo como esse, vai ser o Flamengo e Vasco de ontem, 6-1 para o Mengão. Em cada 10 partidos será assim. Então, existe um espaço gigantesco, mas o Lula não é feito, o DNA do Lula não tem nada a ver com isso. E o DNA da esquerda liberal, que é lulista, é devota, tampouco. De tal maneira que a esquerda está paralisada, mas a vida social, os conflitos, os antagonismos próprios de uma sociedade tão dependente e subdesenvolvida como a nossa, e em profunda regressão, Anderson, porque observe, por exemplo, se a neoindustrialização do tucano Alckmin está tendo algum resultado. É verdadeiramente ridículo que tem alguns keynesianos que ainda falem sobre isso e que participem de programas mostrando que esse é o caminho. Não existe aí nenhum programa, nem apoio dos recursos do Tesouro, nem os recursos do BNDES são capazes de enfrentar a concorrência em escala mundial. E nem tampouco instrumentos tão valiosos como a Petrobras estão sendo recuperados. A troca daquele lobista Jean Paul Prats por uma outra economista ou funcionária obscura da Petrobras não coloca em questão a recuperação estatal da empresa e o fim do reino parasitário dos chamados investidores. O Lula não dá nenhum passo nisso. Então, não tendo recurso do Tesouro, porque assumiu o teto de gastos, não tendo recurso do BNDES, porque está lá na esquina, e não tendo a Petrobras, não existe a menor possibilidade de neoindustrialização. Portanto, não há capacidade de mobilização. Não adianta nem o presidente chamar em cadeia nacional, convocar o povo, etc., porque não há bases materiais para tal. O povo não se mexe, não se move pelo simbólico. O povo se mexe a partir de interesses concretos. Mas aí já é uma linguagem que a esquerda liberal não é capaz de entender. Você acredita que o Lula... Eu tenho citado isso muito aqui no programa, né, Eunildo? O fato do presidente Lula não ir aos espaços onde ele poderia comparecer por conta da posição dele, não ir em rede nacional de rádio e TV fazer seus pronunciamentos, dialogar com a classe trabalhadora. Você acredita que, caso mesmo que se ele adotasse esse tipo de estratégia, se comunicasse com o povo brasileiro, ele não conseguiria unificar a classe trabalhadora, Nil? De jeito algum. Veja, vamos lá. Em primeiro lugar, eu assisto com muita frequência, ao contrário do Lula, do lulista devoto e do petista alienado, e da esquerda liberal toda, o pessoal do PSOL, por exemplo, é de uma condução serviçal ao Lula, que é verdadeiramente escandalosa. Então, eu observo os discursos do Lula.
Qual é o teor dos discursos do Lula? Ele tem uma imensa carga moral, uma defesa caritativa dos pobres, uma menção à necessidade de acabar com o preconceito e a exclusão social. Ora, isso é bom para um público pequeno e para um processo muito grave que está ocorrendo de lumpenização do proletariado. Esse lumpen, ele se move em busca da cidadania, mas ele encontra misérias, como esse programa educacional pé de meia, verdadeiramente espantoso, verdadeiramente ridículo, tal como aquelas iniciativas da Dilma de Ciência Sem Fronteiras. Enquanto isso, massacra os institutos federais e as universidades, como se eles não tivessem papel nenhum ou apenas cumprissem uma função alegórica. Na educação, na saúde, os dois, o Lula está conspirando abertamente, ainda que algumas vezes de maneira dissimulada no discurso da esquerda liberal, para romper o mínimo constitucional em saúde e educação. Faz, em consequência, pratica, em consequência, o programa ultraliberal do Paulo Guedes, através do simpatiquinho, o rapaz que toma banho todo dia, faz aquela barba alinhada, vai se encontrar com o Papa, que é o Haddad, o queridinho da mídia e o queridinho dos banqueiros. Aliás, até a linguagem da esquerda empobreceu. Eles falam uma coisa muito estranha, dizem, pessoal da Faria Lima. Que pessoal da Faria Lima, pô? É os banqueiros, os latifundiários, os grandes comerciantes, as multinacionais. Esse pessoal fica com uma conversa mole, que eu fico espantado com a degradação linguística na interpretação da política. Então, essa é a nossa situação, Anderson. É uma situação gravíssima. A vida cobrando respostas. As contradições e os antagonismos próprios de uma sociedade dependente e subdesenvolvida, situada na América Latina, não no leste asiático, porque lá Vietnã, Indonésia, esses países também são subdesenvolvidos, mas eles estão numa fase de ascensão junto com a economia mundial, mais ou menos como nós na década de 70, aqui na América Latina. A expansão do capitalismo ocorreu por aqui. Agora ocorre no leste asiático. Alô, Gunder Frank, reoriente. Vietnã, Indonésia, Índia, China, naturalmente que é por lá. Então, as sociedades têm uma certa estabilidade. Aqui, ao contrário, nós nem temos estabilidade, nem temos qualquer possibilidade de atender, sobretudo no marco discursivo do Lula, que é o discurso do pobrezinho, do coitado, daquele que está prostrado, e que o Estado e o governo, sobretudo, como diz o Lula, tem que cuidar do povo. Cuidar do povo é dar um atestado de inferioridade política ao povo. O povo tem que ser protagonista. Então, esse é o discurso do Lula. Segundo, ele poderia assumir um protagonismo? Não. O Lula, desde que venceu as eleições presidenciais em 2002, ele é uma peça de estabilidade burguesa, que naquele curto período, de 2002 a 2010, funcionou relativamente bem para os interesses da classe dominante e marginalmente para o povo. Mas depois da crise mundial de 2009, 2010, a possibilidade de um novo governo naquelas condições pertence só à alienação daqueles que ainda desejam isso, não é um dado de realidade. Portanto, o Lula já abandonou a condição de um líder político quando ele deixou o sindicato do metalúrgico de São Bernardo, que lá exerceu uma certa liderança na classe trabalhadora. Depois se transformou num político burguês comum e corrente, como eu digo, um político vulgar, no sentido que não entende e não está à altura dos desafios da nossa sociedade. De maneira que ele não vai mudar, mesmo que alguém dissesse, olha, ele poderia fazer. Eu já defendi essa tese, que é própria do presidencialismo convocar o povo. Haveria reservas? Haveria a possibilidade, há o espaço político para tal. Então, essa lorota, essa conversa mole de que a correlação de forças é adversa, ela é adversa, entre outras razões, porque o que ocupa a presidência da República, e que ocupou junto com Dilma durante 14 anos, renuncia às prerrogativas de um regime presidencial e permite, então, esse conluio com a classe dominante na sua forma
degradada de corrupção parlamentar permanente, na qual as mãos do governo estão colocadas. É um toma lá da cá, em nome do quê? Em nome do regime político, da volta à normalidade. Portanto, descarte qualquer possibilidade de o Lula convocar o povo. Essa possibilidade não existe. Isso é um desejo, talvez uma angústia, mas não uma possibilidade do mundo real. Entendo. Agora, Nildo, diante disso que você traz aqui para a gente, dá para dizer que a elite política brasileira fracassou de fato? Porque me chama a atenção os motivos pelos quais a gente tem esse quadro de apatia que está colocado. Você acha que falta coragem às lideranças políticas, especialmente do nosso campo? Falta interesse em buscar o povo e constranger os grandes capitalistas? O que é que leva a esse quadro, Nildo? Bem, eu não descarto, nunca podemos descartar na política a coragem. Mas a política não é uma disputa entre valentões, embora a covardia seja a regra no que se chama a esquerda liberal. Ela é não só covarde, em alguma medida, ela se vendeu a uma concepção parlamentar de política quando o parlamento é a expressão mais acabada da corrupção no país. O povo tem uma profunda desconfiança de vereador, de deputado, de senador, de governador. O povo tem uma desconfiança que eu reputo como absolutamente sadia, como algo fundamental, como expressão de um ódio de classe contra a República Burguesa, que deveria ser o combustível de uma esquerda comprometida com o seu povo, com a redenção do seu povo, com o processo de emancipação do seu povo. De tal forma que, nesse contexto, essa esquerda que está aí não vai também levantar, ela vai afundar junto com o lulismo, Anderson. Eu não peguei a segunda parte da tua observação, gostaria que você refizesse. Não, pois é, eu te questionava justamente a respeito disso, se essa falta de desejo em buscar o povo está ligada a essa possibilidade de se constranger os grandes capitalistas aqui no nosso país. Por que isso se dá? O desejo é naturalmente muito apropriado na psicanálise, né? Eu entendo a tua questão. O desejo é algo que está banalizado no Brasil, mas é apropriado para a psicanálise. No terreno da política, da luta de classes, é muito difícil, né, que o desejo seja isso. De outro lado, essa esquerda, ela, há muito tempo, quer dizer, os 14 anos que representam o fracasso histórico do petismo, isso é muito importante. A minha tese, que não é corroborada pela esquerda liberal, é que os 14 anos do petismo é um fracasso histórico. É um fracasso histórico em duplo sentido. No primeiro, em tentar dar cidadania, que é uma perspectiva liberal burguesa, dentro de um país dependente, periférico, de uma realidade que não está presente nem nos países centrais e nem nos Estados Unidos, onde a pobreza e a exploração do trabalho aumentam de maneira gigantesca. Então, essa é a primeira razão do fracasso. A segunda é que essa esquerda liberal fez com que a burguesia perdesse o temor das classes subalternas. Essa burguesia, ela observou que através do Lula, do PT, da CUT, depois do PSOL, do PDT sem o Brizola, do PSB, do PCdoB, esse povo todo, eles estão buscando um lugar ao sol dentro da República Burguesa e não estão nem um pouco preocupados, não fazem o menor esforço para derrotar a República Burguesa, para apresentar um novo horizonte em que as classes populares têm que ranger os dentes contra a classe dominante. Ora, essa é uma lição nos países centrais, desde a Comuna de Paris. Nos Estados Unidos, desde a Guerra de Secessão. No Brasil, desde a campanha da legalidade, que é a parte, digamos, mais recente da nossa história. Quando a classe subalterna não range os dentes contra a classe dominante, colocando sua moral burguesa, seus interesses econômicos, seu alinhamento com o imperialismo no banco dos réus, a classe dominante, nada de braçada. E nada de braçada, observando a taxa de lucro, tanto dos latifundiários, que é gigantesca, financiada pela Embrapa, pelo Banco do Brasil,
pelo sistema de crédito do governo, pela infraestrutura, pela propaganda ideológica, etc., como dos setores comerciais cada vez mais monopolizados, concentrados na mão de poucos comerciantes, de uma burguesia industrial decadente e sem nenhuma iniciativa, e, sobretudo, com o suculento negócio da dívida pública e a ameaça da securitização que está aí batendo a porta nesse governo que contempla os interesses burgueses. Então, ela pode contar, a classe dominante pode contar com o Lula e pode contar com o Bolsonaro. O petista ingênuo, ele fica, mas como, Nildo? Isso é um escândalo, ambos são diferentes. São diferentes, pero não é lo mismo, pero es igual. Esse é o bordão. E a economia política do rentismo de Bolsonaro, de Paulo Guedes, de Michel Temer, etc., eles continuam até hoje. Está dando vida longa. A agenda continua sendo a agenda da classe dominante. E o governo um instrumento dentro dessa agenda. Então, a classe dominante perdeu o medo do proletariado. Que uma certa sociologia do trabalho, que é uma sociologia da ordem também, sabe contabilizar os danos, mas coloca essa imensa classe trabalhadora numa posição de impotência. E aí que está o erro, aí que eu me afasto dos acadêmicos que ficam discutindo a sociologia do trabalho, que dá instrumentos, dados a uma empiria para uma análise marxista. Mas, obviamente, ela condena também essa classe trabalhadora a uma apatia e a um sono eterno, e será naturalmente surpreendido pela rebelião dos de baixo. Finalmente, Anderson, não vamos pensar que o retorno à paz é possível ou que a única ameaça é a da direita proto-fascista. Não. As classes subalternas, historicamente na América Latina e no Brasil, no mundo inteiro, elas encontram uma forma de explodir a sua raiva, de indicar que não abandonaram uma utopia concreta, sempre. Seja no metrô do Chile, seja nos indígenas do Chiapas, seja no meio dos militares na Venezuela, em qualquer ponta do sistema, emerge a ruptura. Essa esquerda terá que ser vítima, terá que ajustar contas com a rebelião do povo. Vai emergir, eu não estou aqui pregando nenhum espontaneísmo, eu estou baseado na história da América Latina. Quando aparecer, vai voltar de novo aquela velha ladainha do parlamentarismo, de manter o mandato, de se reproduzir eleitoralmente, de voltar às urnas com mais força social, que é o caminho do desastre. Nildo, me parece que, de fato, essa terceira gestão do presidente Lula, de alguma forma, consolida o projeto neoliberal no nosso país a partir desse argumento que você muito bem traz aqui para a gente, se derrotar o bolsonarismo. Agora, uma questão que eventualmente aparece aqui nas nossas conversas, eu quero refazer para você. Essa ideia de uma revolução, Nildo, em um país como o Brasil, onde a elite política de esquerda se afastou das massas, onde os sindicatos estão mais comprometidos com projetos políticos do que com a organização da classe, como é que se pode construir essa consciência revolucionária em um cenário como esse, Nildo? Bem, vamos lá. O proletariado, os trabalhadores no Brasil, essa massa de desvalidos, abandonados, têm direito à velhice, com a infância já massacrada desde o começo, e com um presente premido por necessidades terríveis de educação, saúde, segurança, cultura, transporte, etc., essa massa, ela não será ela própria a cabeça da revolução, nunca foi, nem na Comuna de Paris, nem nas revoluções burguesas, nada. Ela expressa e cria um movimento, uma ira contra o sistema. É preciso criar vanguardas. No Brasil, a criação de vanguardas está estigmatizada. A idiotice, a burrice, a ignorância histórica, mas, sobretudo, a alienação política, ela supõe que qualquer esforço destinado a buscar uma vanguarda política, criar uma vanguarda política que ganhe a confiança do povo e, sobretudo, saiba atuar em consequência, na hora que for necessária, é um exercício fútil, acadêmico, fora de propósito. Bem, não existiria a Revolução Russa sem as vanguardas políticas. Não existiria a Revolução Chinesa sem Mao Tse-tung e as vanguardas chinesas. Não existiria a Revolução Cubana sem o movimento 26 de julho, que era desse tamanho.
Não existiria a Revolução Nicaragüense sem a sem a Frente Sandinista de Libertação Nacional. As grandes lutas necessitam de vanguardas políticas. E é isso que nós, por exemplo, da Revolução Brasileira, estamos dedicados a fazer. Isso parece algo quixotesco, no sentido pejorativo, mas eu recolho no sentido da utopia concreta. Quixote é uma grande lição política. Quando todos renunciam, e até Quixote renuncia, Sancho Panza se levanta. Então, essa é a situação. Sem a recuperação dessas vanguardas, nós não vamos ver o povo se levantar. Ora, é simples. Tem uma coisa católica, de comunidades eclesiais de base, que é um esforço meritório dentro da igreja, mas é incapaz de mobilizar o povo, sobretudo de oferecer um horizonte utópico revolucionário. Incapaz. Está buscando fiéis para a igreja. Esse trabalho de volta às bases, muito desgastado, um discurso já sem nenhuma aderência concreta, é importante para os católicos e para a igreja. Bom, mas não vai mover o moinho. São águas passadas, não tem mais essa capacidade. Essa gente supõe que o povo todo ganha. O povo ganha consciência. Ganha consciência de quê? De que vive na miséria, ganha consciência de que aqueles que o oprimem estão bem próximos, ganha consciência de que o governo conspira contra o seu interesse, ganha consciência de que o Estado não é capaz de atender às suas demandas, mas ele é incapaz, como um todo, de dirigir. Nós temos que recolocar o tema da vanguarda política. E no que tange aos intelectuais, que são raríssimos, os acadêmicos abundam, mas os intelectuais somos aqueles que vamos dizer de maneira muito clara aquilo que não está sendo dito pelo acadêmico que frequenta a CNN e a Globo, pelo acadêmico que é convidado pelas fundações para visitar os Estados Unidos. É aqueles intelectuais que vinculam seu destino ao destino do nosso povo e não estão preocupados com medalhinhas, títulos ou comendas. Estão preocupados com o futuro do país. É uma nova iracúndia que está nascendo, que não tem espaço ainda, nem carta de cidadania, mas vai se impor não porque eu quero, vai se impor porque as condições do país estão pedindo. O país está grávido de uma revolução social, está grávido de contradições e antagonismo que irão explodir. A questão é, quem será capaz de capitalizar? Quem terá credibilidade para fazê-lo? A esquerda liberal, de caráter parlamentário? Não. Nenhuma possibilidade. As centrais sindicais, cúmplices de um governo que oprime os trabalhadores? Tampouco. A igreja, tantas evangélicas que estão traficando com a fé contra a católica, limitada à filantropia? Tampouco. Há um vácuo, há um espaço político tremendo. Está diante de nós. Não vê quem não quer. Eu quero encerrar aqui o nosso papo. Eu até peço desculpas ao nosso próximo entrevistado, já está aguardando a gente aqui do outro lado da tela, mas eu tenho uma provocação que foi feita aqui por um espectador, eu não posso deixar de passar essa bola para você responder. O Inaldo Martins, ele diz aqui: entendi, Nildo Ourix, a Revolução Brasileira não acontece porque seu agrupamento não consegue vencer a esquerda neoliberal e o PT. Altamente revolucionário. Fica à vontade aí para responder essa provocação do Inaldo, por favor, Nildo. Eu nem diria nem que é uma provocação, né? Eu digo que é uma... Eu toquei no coração do Inaldo. Ele ficou irritado com a minha análise. Mas eu quero convidar o Inaldo para que, antes de um suposto antagonismo entre nós, que ele pense na situação dele, que ele pense na situação dos seus vizinhos, do bairro. E se ele é aí do Rio de Janeiro, meu querido Rio de Janeiro, que hoje amanheceu feliz com a vitória do nosso Mengão, que ele pense na situação do povo brasileiro e que, antes de querer salvar o PT e o Lula, ele que pense que milhões de trabalhadores, 93% da população economicamente ativa, ganha até 2 salários mínimos e meio. Inaldo, pense que o governo do PT e do Lula estão suprimindo o mínimo constitucional, que foi fruto de uma luta gigantesca do nosso povo, e que eles estão rompendo. Terceiro, que ele está fortalecendo o latifúndio, que ele está fortalecendo os grandes comerciantes, que ele está fortalecendo a ala direita dos militares, que ele está fortalecendo a dominação do Partido Democrata aqui no Brasil, que ele está se vinculando no futuro a
a filantropia da Igreja Católica e, sobretudo, que ele está condenando o nosso povo ao ostracismo. Não se trata, Hinaldo, de uma questão pessoal, porque se fosse, seria fácil. Eu iria para o meu analista ou simplesmente daria as costas para o Lula. É uma trama política que eu convido você para que pare para pensar. Mais do que se irritar, mais do que ficar incomodado por eu ter tocado no teu coraçãozinho, que você pense criticamente com o cérebro de alguém que está num freezer sobre a realidade brasileira. Professor Nildo Ouriques, quero agradecer demais a tua presença, a sua participação com a gente mais uma vez aqui no Faixa Livre. Obrigado por você nos ajudar a entender um pouco da realidade da política nacional. E parabéns aí ao seu Flamengo, né, Nildo, que ontem, como você muito bem disse, derrotou o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, uma goleada histórica, 6-1 aqui no Maracanã. Você disse que o Rio de Janeiro acordou feliz. Parte do Rio de Janeiro, uma outra parte acordou meio triste, né, Nildo? Inclusive, o tricolor Zacone, que vai estar aqui daqui um pouco, que já deve estar preocupadíssimo com o bonde do Mengão, que está solto de novo na praça. Anderson, prazer imenso estar com você, um grande abraço ao público do Faixa Livre, vida longa ao Faixa Livre, um grande abraço, até breve. Te confesso que nós, tricolores, somos mais preocupados com o desempenho do nosso Fluminense do que com o do Flamengo, mas tudo bem. Isso é um papo para um outro momento. Obrigado, Nildo, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Ouriques, que é professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e naquela instituição é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, falando aí sobre a realidade da política do nosso país. Antes de eu chamar